tá joia, tá? De vez em quando você dá uma olhadinha pra câmera aqui do YouTube, de vez em quando você olha pro Instagram, tá tudo resolvido. Bom, tá tudo tranquilo. Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Voltamos aqui para nossa terça-feira, dia de live na NutriLearning. E a gente vai falar ainda sobre o público materno-infantil. Lógico, é por isso que eu estou aqui, né? Eu adoro falar sobre esse tema. Eu acho que é um público que a gente tem, né, muita oportunidade de trabalhar, tá? E vou falar um pouco mais hoje sobre o atendimento infantil, né? Na live passada eu falei sobre consultoria e amamentação. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a parte já do atendimento quando o bebê nasce, né? O que a gente pode fazer. E de que forma a gente pode despertar nas pessoas essa vontade de atender esse público. Beijo para todo mundo que está aqui me prestigiando, né? Vanessa, Bruna, muito legal ver vocês, Ianca, Tamires. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse público que eu tenho certeza que é a grande paixão de vocês, né, que estão entrando aqui, que é um trabalho muito, muito gratificante. E trabalhar com criança ao mesmo tempo, que é muito legal também, é que há algumas habilidades, é um público que tem algumas particularidades. Então, vamos conversar sobre isso e coloquem aqui as suas dúvidas, o que a gente pode ajudar, né, vocês para melhorar esse atendimento. Vamos trocar aqui ideia, vamos trocar práticas, né? Se alguém aqui também já faz esse tipo de atendimento, está tendo sucesso com alguma coisa, traz para cá também para ajudar todo mundo. E aí a gente vai estar discutindo um pouco melhor sobre isso. Bem, eu sou Luciana Novaes, sou professora e coordenadora aqui na NutriLearning. Geralmente estou dando os cursos de materno e infantil e também de empreendedorismo, e vocês vão me encontrar aqui várias vezes, né? O importante é a gente estar sempre se colocando, né, à prova em trabalho, buscando novas alternativas de atendimento. E hoje a discussão é sobre isso. Como que a gente pode melhorar esse atendimento a esse público, né? Na live passada a gente estava falando muito sobre consultoria em amamentação. E aí agora a gente vai falar sobre a criança. Mas sobre a criança, dá a entender como se a gente estivesse falando direto para a criança. Nós continuamos ainda tendo que fazer um atendimento, no caso da introdução da alimentação complementar, que vai focar ainda, né, na presença dessa mãe, né, dessa mulher que está trazendo a criança. A gente está falando aqui de cuidar de bebê. Quem é que vai buscar o nosso serviço? Apesar do seu paciente ser um bebê, ser a criança, quem está buscando o teu serviço é a mãe dessa criança. E aí é que torna algumas coisas que a gente precisa dar atenção. Então, uma das coisas aqui que eu acho que é muito importante a gente lembrar e a gente falar é que esse atendimento, ele tem que chamar a atenção, né, dessa mulher que está com algumas dúvidas ainda sem saber como cuidar dessa criança. Melhor período que a gente tem para conseguir ter a oportunidade de atender esse tipo de paciente já estar se divulgando para a mulher no final da gestação, pelo menos. Pô, Lu, mas aí a introdução da alimentação só vai acontecer daqui a 6 meses. Sim, mas leva um tempo para essa pessoa amadurecer essa ideia, tá? E quando ela for procurar por necessidade, ela vai estar muito em cima da época já de começar. E aí é isso que eu quero que vocês tenham em mente, que assim, eu preciso cativar essa mãe. Eu preciso chamar a atenção dessa mulher que está trazendo a criança. Então eu não posso esperar. Vou fazer minha propaganda para quando a criança tiver com 6 meses, ela lembrar de mim. A gente tem uma situação bem que chama bastante atenção ainda, que é um pouco complicada para o nosso trabalho, que é o costume que as pessoas têm do pediatra estar fazendo a introdução da alimentação complementar. Então, assim, para ela já está indo naquele médico
desde o primeiro mês de nascimento da criança. Se você não ficar falando sobre esse assunto, se você não ficar fazendo postagens que vão estimular essa mulher a te achar, ela já está com um profissional de saúde que está fazendo isso. Então, o grande pulo aqui é você já começar a conversar com essa mulher que está no final da gestação. É nesse finalzinho da gestação que você já pode começar a plantar a sementinha. Oi, Vitória, tudo bom? E aí a gente já falar com ela sobre a importância da alimentação correta, o que fazer. E nesse período de 6 meses, a criança vai estar só em amamentação exclusiva, né? Se Deus quiser. Não vai ter entrada de alimentos. Então, ela ainda está muito num processo de passar por aquele período da amamentação, passar pelas dificuldades, ou está tudo indo muito tranquilinho nesse período. E ela só vai parar para pensar mesmo, se ela não tiver acompanhamento nenhum, quando essa criança tiver com 5 meses, que o pediatra sinalizar. Então, a melhor coisa é você já plantar essa sementinha na mãe. Já falar com essa mulher no final da gravidez da importância de estar cuidando, né, desse público, da importância de estar ali com esse acompanhamento nutricional. E aí, o que vai fazer essa mulher te procurar? Primeira coisa, gente, é se divulgar. Vocês têm que estar utilizando a rede social para isso. Vou dividir isso como? Como é que eu faço? Ah, eu quero atender um monte de público. A gente vai conversar sobre isso numa outra live, né? Para falar um pouco melhor. Inclusive, isso é tema do nosso curso, né? De marketing, né? O curso Nutricionista 2.0. Mas como que eu faço em introdução da alimentação complementar? Como é que eu faço para essa mulher, né, me achar? Como é que eu faço para essa mulher querer que eu faça a introdução da alimentação dessa criança? Primeiro, essa mulher precisa saber que você existe. Tem que se divulgar. Agora, eu preciso, gente, como é que eu encanto esse paciente? Eu encanto esse paciente quando eu mostro para ele que eu sei desse assunto. Que eu sou uma pessoa que vou conseguir fazer isso de uma forma correta, de uma forma que eu vou facilitar a vida dessa mulher. Então, eu preciso estar muito alinhado o meu pensamento com isso, tá? Para eu poder encantar esse paciente, eu preciso sentir qual é a necessidade desse paciente. Então, o que esse paciente espera de mim? O que ele quer? Quais são as dificuldades que esse paciente vai ter na hora de fazer essa introdução? Então, lembre-se, o paciente é o bebê, mas quem vai ter as dificuldades, quem vai passar pelas angústias, vai ser a mãe, né? É a mãe que vai ter que parar para preparar a comida, que vai ter que fazer uma comida diferente, às vezes diferente do que ela está acostumada a comer. Então, lembre-se sempre de focar no como é essa mulher que vai cuidar da criança. Isso é a grande chave, gente. A maioria dos profissionais que eu vejo que acabam tendo algum problema no atendimento infantil, ele tem aquele pensamento assim: eu vou fazer para criança. E aí faz aquelas coisas bonitinhas, coloridinhas. Aí às vezes vem pratinho com desenho, né? Ah, vou fazer comida no formato de bichinho. A criança vai achar aquilo lindo. Mas quem faz aquela comida não é a criança, é a mãe. Então, se eu não facilitar a vida dessa mulher, ela não vai se identificar com o que eu estou fazendo. Ela vai olhar e vai falar assim: nossa, que lindo. Mas logo depois ela vai falar assim: dá um trabalho pra caramba, né? Acabou, isso assim, não vai fazer parte do dia a dia dela. Ela não vai pensar assim: ah, eu vou nesse nutricionista porque ele vai ensinar um monte de coisas para eu fazer, que eu vou ficar mais tempo na cozinha, que eu vou ficar mais tempo ocupada naquele período que ela ainda está muito cansada, né? Para algumas mulheres é até um período complicado, porque esse período da introdução da alimentação é o período que ela já voltou a trabalhar. Então ela está tendo que conciliar a casa, agora está tendo que conciliar o cuidado dessa criança, que às vezes vai para uma creche, mas que quando volta ela tem que preparar alguma coisa. Então a gente precisa estar
tá pensando muito alinhado o que eu vou fazer com essa criança e o que a mãe consegue fazer, tá? Essa é a chave. É olhar para o que eu posso fazer para ajudar essa mulher a seguir esse plano alimentar da criança de forma mais tranquila. Que isso não vire um problema na vida dela. Que não a estimule a comprar algo pronto. Hoje a gente tem um monte de marca por aí, né, de comida pronta para bebê. Tem umas que não são legais, tem umas que são mais ou menos. Mesmo que o lugar diga, olha, a nossa é super saudável, é sem conservante, é sem corante, não é a mesma coisa do que a comida feita na hora. É uma comida congelada, tá? Então, a melhor coisa que tem para criança é aquela comida feita ali na hora. Então, como que a mãe vai organizar isso? Então, eu preciso pensar em como é que é o dia a dia dessa mulher e pensar nas facilidades. Aí vem os assuntos, né, que vão dar a facilidade para essa mulher conseguir fazer a própria comida, né? Para ela se congelar, ela guardar, ela arrumar isso para o paciente dela. Outra coisa que vai chamar a atenção dessa pessoa é o seu tom, o seu diálogo, né? É você falar para ela assim, olha, é possível, tem como fazer isso, respeitar o gosto que ela tem, respeitar as ideias que ela tem, né? O que é possível, o que ela já está acostumada a fazer, o que ela pode dar, o que ela não pode dar. E normalmente as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Todo mundo pensa assim, quando começar a comer vai ser ótimo. Aí, quando chega os 6 meses, o que o bebê come? Não é a mesma comida de todo mundo. Então, ela precisa dessa orientação. Outra coisa que é muito, muito, muito importante, vocês que querem atender criança, a ter material organizado para poder ajudar essa mulher. Tem que criar, gente, tem que criar material para você dar para essa mulher cuidar dessa criança. Então, tem que ter lista de substituição. Pô, uma lista de substituição para um bebê? Sim. Como é que a gente faz essa lista? Né? Como é que eu organizo isso? Isso é uma das coisas que a gente vai abordar no curso desse final de semana, né? O curso de amamentação e introdução da alimentação complementar. Que aí eu boto exemplos de como que você cria essa lista. Por quê? Porque isso é importante. Ela não sabe qual é o tipo de alimento. Vamos pensar que às vezes essa mulher está vindo pra gente e ela mesma nunca foi um nutricionista. Então ela não sabe bem por onde que ela anda, o que ela precisa colocar. E aí ela vai pensar assim, batata é legume, e aí ela vai botar batata, cenoura, chuchu, achando que tanto faz, e daqui a pouco tá aquele prato todo branquinho, né? Ovo, arroz, batata, você olha, as cores são todas brancas e amarelinhas claras, né? Então, assim, ela fica sem ideia do que ela pode misturar, ela não tem ideia de quanto que a criança come, e isso é super curioso. Toda vez que eu recebo alguma mulher que ela já começou a introdução e por algum motivo as coisas não estão dando certo, normalmente os pratos, gente, são enormes, tá? É prato de adulto e a pessoa não percebe. Os pratinhos que são vendidos na rua, eles têm separação, mas às vezes o prato é muito grande e a mãe acha que tem que encher aquilo ali e que a criança tem que comer de tudo. E isso é muito engraçado. Então ela chega no consultório assim, ele não tá comendo direito, só come metade da comida. Quando vai me mostrar foto do prato ou leva o prato para eu ver, o prato é do tamanho que daria um prato de comida de adulto. E aí é lógico que a criança não consegue comer aquilo tudo. Ela está começando a comer agora. Tem 6 meses, 7 meses. A quantidade é muito pequenininha. Então é importante você passar isso, tá? E aí você tem que ter um material que essa mulher vai poder levar para casa, né? Ou que você vai poder enviar por e-mail. Porque é muita informação. Na primeira consulta de um bebê, né, na hora da gente fazer a introdução, a gente vai sair perguntando um monte de coisa sobre aquela criança, vai querer perguntar um monte de coisa sobre como é que foi o parto, a criança está sendo amamentada, está usando fórmula, está dormindo bem. E a gente, às vezes, vai estar explicando um monte de coisa que, se isso não tiver organizado num formato que essa mulher consiga
trabalhar depois, ela vai esquecer metade das informações. Isso já é normal, até porque ela vai estar super atarefada com a criança. Então, a gente tem que ter esse material, e esse material, ele precisa ser muito bem organizado. Então, eu preciso ter uma mini lista de substituição, que eu colocaria os alimentos para essa mulher entender qual é o grupo de cada alimento, né? Então, no dia que ela não tiver arroz, o que ela pode dar? No dia que ela não tiver feijão, o que ela pode dar? Quais são os legumes que ela deve intercalar? Verdura é algo que às vezes é muito complicado. Por quê? Porque passa na cabeça da pessoa a verdura só crua, né? Ela imagina assim, alface. Ah, mas meu filho é um bebê, ele não come alface. Então, existe forma correta de cortar, conversar com ela. Ela fica achando que algumas coisas ela não pode comer, né? Algumas coisas é proibido dar para criança. Então, vem coisas do tipo, fruta ácida não pode. Quantas vezes a gente já ouviu falar que o pessoal vai dar laranja para a criança e dá a laranja lima? Por quê? Porque não é muito ácida. Ela só é mais adocicada. É uma fruta cítrica. Então, por que eu não posso dar uma laranja pera? Por que eu não posso dar uma laranja seleta? E aí, explicar isso e conversar com a mãe, que isso não vai fazer diferença. Agora, quantidade de fruta, quanto que vai dar, em que horário vai dar essa fruta. E aí, elas vêm com muitos problemas. Os primeiros erros acabam sendo erros de terem sido mal orientadas, né? Por profissionais que não são, né, da nutrição, e acabam fazendo uma orientação equivocada. Então, é bebê começando a introdução com 4 meses. Aí, isso é muito chato, por quê? Porque a gente sabe que o Ministério da Saúde já está em tudo que é documento que a introdução da alimentação só pode acontecer com 6 meses. E ainda tem pediatra fazendo a criança comer fruta com 4 meses. Aí, a outra situação começa com a fruta, né? E aí, por que a gente não deve começar com a fruta? Porque a fruta ela já tem um padrão doce e vai ficar mais próximo do leite materno. Quando a criança receber a comida, ela pode estranhar muito. Então, assim, é as duas coisas juntas. Não vou ficar treinando a criança para ficar o tempo todo no paladar doce. Então, quando eu entrar com a fruta, eu vou entrar com a comida. A criança vai se habituar aos sabores diferentes ao mesmo tempo, tá? Tempo entre a comida e a fruta. Vai depender de quanto que essa criança come, a mãe vai observar isso, a gente vai colocar intervalinhos, tem que respeitar ainda que o período da amamentação ainda continua, tá? Mas o mais importante é você tá pronto para esclarecer essas dúvidas, porque essas dúvidas vão aparecer. Então, o meu atendimento, ele tem que focar muito em como que a mãe está preparada para fazer isso, né? E às vezes, se a mãe ela vai ficar em casa, se vai ser outra pessoa. Então, pergunta de ouro, né? Como que eu posso te ajudar? E aí ela vai falar as dificuldades dela, o medo. Eu trouxe para poder ele comer direitinho. Mas como é que tá teu dia a dia? Como é que tá teu trabalho? O que você tá fazendo? E aí a gente vai com essa mulher caminhando para ela poder se organizar melhor e fazer as coisas dentro daquilo que é possível para ela. Aí não deixe de ter esse material para essa mulher receber. Aí vamos para as dicas, né? Dicas do que botar nesse material. A primeira dica é essa lista de substituição qualitativa, né? Não é para ficar botando quantidade ali. O mais importante é essa mulher saber fazer as trocas. Isso a gente tem que deixar claro para ela. Então ela precisa saber como que ela vai fazer essas trocas. Fez isso, a outra forma é entregar um modelo do que seria uma alimentação adequada. Então você vai montar um plano alimentar. Mas o bebê vai começar agora a comer. E aí, eu vou pegar e vou botar o quê pro bebê? Eu vou botar um almoço e depois ele vai estar só na amamentação. Precisa escrever isso? Precisa. Precisa para reforçar essa mulher que a amamentação continua. Um grande erro é a gente achar que tá tudo claro pra pessoa, sabe? Tá claro pra gente, na nossa cabeça. Tem coisas que são muito simples que a gente acha assim. Claro que a pessoa entendeu que a amamentação continua. Será que ela entendeu?
Ou será que ela está achando, né, aquele conceito antigo que se tinha, que assim, agora é o momento do desmame? Que é uma palavra que atrapalha demais. A gente não deve usar nunca isso, tá? A gente não vai estar trabalhando com desmame, a gente vai estar trabalhando com alimentação complementar. Ela complementa a alimentação que vai complementar a amamentação. Então, deixar claro para essa mulher, tem que enfatizar o tempo todo. Olha, a amamentação continua assim, tá? Então, nesse horário aqui da manhã, a amamentação em livre demanda. Então, a gente vai escrever mesmo, tá? Vai colocar isso, como se eu estivesse montando um plano alimentar. De manhã, a amamentação livre demanda. E aí, você vai estipular um horáriozinho, que seria um horário adequado para o almoço, sabendo que a partir daquele momento, a criança vai depois continuar a amamentação. Então, os momentos que você quer introduzir a fruta, tudo isso já tem que estar muito explicado, tá? Então, ó, primeiro, eu preciso saber quem é essa mulher, como é que é o dia a dia dela, porque é ela que vai ter o trabalho. Não adianta eu botar 1 milhão de coisas para ela fazer, tá? Que ela não vai conseguir. Uma outra coisa que eu já vi as pessoas fazendo é falar para essa mulher que todo dia ela tem que fazer uma comida diferente. Aí ela faz uma comida que essa comida sobra, né? Porque a quantidade do bebê é muito pouquinha. E ela fica pensando assim, gente, o que eu vou fazer com essa comida agora? Esse um pouquinho de arroz, esse pouquinho de feijão, tudo sem sal. Como é que eu vou organizar isso? Então, isso pode atrapalhar, né? Isso pode fazer com que essa mulher pense assim, tá muito difícil, é mais fácil então eu comprar uma comida pronta. Por que ela não pode fazer essa comida e se sobrar ela no outro dia dar essa comida? Então a gente tem que facilitar a vida dessa pessoa. Pensem, cuidar de um bebê dá trabalho. Não posso chegar e ficar arrumando mais trabalho para essa mulher. E aí a gente precisa pensar em como que eu vou organizar isso. Pessoal que está aqui comigo, quais são as ideias que você tem? O que vocês acham disso? Né? Vão falando aqui comigo. O que a gente pode pensar que vai ajudar essa mulher? Uma coisa que eu falo no curso é a questão desses pratinhos com cara de bichinho, com desenho. É lindo, gente. Não tem como dizer que não é. Fica uma graça. Você olha para comida com cara de ursinho, com cara de palhacinho. Mas quanto tempo leva para fazer isso? Desafio para os nutricionistas aqui. Façam um pratinho desse. Que tem que botar a comida na forminha, que você tem que cortar o tomatinho para fazer a boquinha, que você tem que pegar lá uma pasta para fazer o olhinho, que tem que ficar catando as coisas assim, ou a ervilha para fazer o nariz. Montem isso e vejam quanto tempo vocês levaram para fazer. Depois me respondam se vocês vão fazer isso todo almoço e janta todo dia. Ela é uma pessoa igual a gente. Então, é assim, isso eu tenho que ter cuidado. Né? Lisiane está falando aqui, dá muito trabalho mesmo, né? Parece que a gente está fazendo, sabe aqueles dias que a gente resolve fazer coisas para festa de criança, né? Beth também está falando aqui, difícil. Com 2 crianças fica, né, uma trabalheira. E aí às vezes o nutricionista pega esse monte de desenho que tem, manda para a mãe achando assim, nossa, eu sou o máximo. Olha quanta coisa legal eu reuni para o meu paciente. Você reuniu muita coisa que teu paciente não vai usar. 2 e 4 anos mamando, realmente, né? Aí, ó, é a pessoa que você fala assim, ela quer ajuda para coisas que ela consiga fazer dentro do tempo dela. Não dá pra gente fazer, pegar e arrumar mais trabalho para essa mãe, gente. Não dá. Quando a mãe vem pra gente, ela tá precisando de ajuda. Ela não tá precisando arrumar mais trabalho. O trabalho ela já tem com essa criança, né? Que chegou, né, causando. Né? Eu falo, todo bebê chega causando. Não tem como escapar disso, né? O bebê, ele chega para revolucionar. Oi, Larissa. Ele vai chegar para causar mesmo. É para tirar todo mundo da zona de conforto. Então, não dá para arrumar mais trabalho para essa mulher. Então, eu tenho que conhecer a minha paciente, gente. Eu tenho que saber quem é essa mulher. Mas o paciente não é o bebê? Não, o paciente é a família. Né? O paciente é a família.
O paciente é essa criança, mas é essa mulher, é esse homem, é todo mundo que está na casa em volta dessa criança. Beth está falando aqui, com gêmeos, né? Aí imagina, 2 crianças pequenininhas da mesma faixa de idade, né? Não fala enfeite não, né? Não bota negócio para enfeitar não, mas é assim. Então, às vezes a gente acha que isso é legal. Na realidade, o que é legal? É você ouvir a mãe dessa criança, o pai dessa criança, a avó, quem estiver te procurando, né? A gente hoje tem famílias de várias formas. É quem está cuidando dessa criança e está indo lá para te pedir. E é isso mesmo, é um conjunto todo, né? Quem é essa mulher que vai cuidar dessa criança? Quem é esse pai que também vai ajudar essa mulher, né? Quem é essa família que está ali em volta, que está mudando os seus horários, o seu ritmo, o seu dia a dia para poder cuidar. Eu tenho pacientes que quem faz a comida é o marido. Porque ela fala assim, não, eu não consigo me organizar, eu não tenho tempo para isso. Quando eu já sei que eu vou ter que voltar a trabalhar, ele cozinha melhor do que eu, então ele já está me ajudando fazendo a comida. Por quê? Porque aí ela dá banho, ela que bota a criança, ela que fica com a criança no peito, ela troca a roupa da criança, ela que leva a criança no pediatra, e aí o marido dá o apoio lá fazendo a comida. Então é uma organização. Aí eu preciso entregar para essa mulher uma lista, né, de alimentos qualitativos que essa mulher precisa saber o que ela pode dar, o que ela não dá para a criança. Aí vem as coisas. Posso dar água de coco, né? Tem o rol dos alimentos saudáveis, que ainda não são adequados para a criança, né? E tem o rol dos alimentos que não são saudáveis e às vezes a mãe acha que é saudável, né? O que seria um alimento saudável que a gente falaria? Calma, ainda não dá para isso. Água de coco, suco, né? Aí a mãe acha que assim, vou comer só com suquinho. Lembra que antigamente se dava suquinho para criança? Logo assim começava a comida. A criança tem que tomar suquinho de laranja, né? E aí, hoje a gente não fala para dar suco para uma criança, né? Em algumas exceções vai usar sim. Mas, de uma forma geral, a criança tem que comer a fruta, né? A gente não vai estar pensando nisso, né? Deixa eu ver aqui o que a Lisiane está falando. Ainda corre o risco da criança não conseguir esperar, começar a chorar e a mãe enche de biscoito para ganhar tempo. Se a mãe perder a hora da comida, um abraço. Então, a comida tem que ser alguma coisa prática, né? Tem que ser coisa que ela faça, coisa do dia a dia, coisa que ela consiga separar uma parte para ela e uma parte para a família. Então ela vai pegar, por exemplo, um arroz que ela está fazendo para ela faz o arroz sem tempero para a criança, né? Sem sal, sem nada, mas ela está fazendo a mesma comida. Então a gente vai ajudando essa mulher, ela não precisa fazer uma coisa mirabolante. E aí ela precisa saber o que ela pode trocar, né? Então posso dar frutinha como sobremesa, como a Vitória está falando aqui, né? E sobremesa? Toda criança tem que comer sobremesa? De onde vem essa história da sobremesa? Me contem, me contem. Sobremesa é algo cultural, né? É a gente que colocou assim, depois da comida salgada vem um doce, né? E aí, posso dar, mas tem algum problema eu dar fruta de sobremesa? Não. Mas tem criança que não vai conseguir comer. Tem criança que depois dela comer o pratinho de comida, ela tá tão cheia que não vai caber a fruta ali. Então essa fruta pode entrar antes, pode entrar num horáriozinho de tarde, né? Ela pode entrar em outros momentos, né? Ela não necessariamente ela precisa vir acompanhada do pratinho de comida. E aí, gente, é respeitar a individualidade. Lisiane tá falando aqui, ó, deve vir das vovós. É a história do docinho, gente. Docinho para adoçar a vida, né? Agora, pode deixar pro lanche, né? Que nem a Beth tá falando. Pode sim, eu posso deixar pro lanche da tarde. Gente, olha só. Uma coisa que é muito legal falar com a mãe é que, assim, bebê é um ser humano. Às vezes a gente não dá essa atenção e não pensa, né? Mas ele não é um boneco, não. Sabe? Ele é uma pessoa. E as pessoas têm gostos, tem coisas que elas querem fazer, tem coisas que elas odeiam, né? E o bebê também, né? Lúcia tá falando aqui, seria apenas um complemento, caso a criança aguente. Se eu botar depois da comida, sim, né? Agora sim, o João, em vez da vontade dos vovôs, né? Vó sempre leva culpa, né, gente?
Mas vamos pensar. Você já criou seu filho, você já passou pela vida trabalhando, agora você está naquele momento de relaxar e vem uma criança linda para você brincar. Você vai parar para ficar, ó, tem que prestar atenção nisso, tem que comer isso, tem que ficar sentadinho direito, olha o estudo. Não, quem tem que fazer isso é o pai e mãe. O avô já fez isso, ele está ali para brincar, para se divertir, tá? Então, não é responsabilidade deles. Então, não culpem os vovôs nem as vovós, né? Aliás, não é culpa de ninguém, é questão de costume, né? Sua excelência, o bebê, sim, o bebê tem vontade, gente. Agora, tem vontades e tem limites. E isso a gente também tem que conversar com os pais. Ó, o Nutri aí de novo tendo que dar um de psicólogo. Mas às vezes a família cria manias na criança e depois bota a culpa na criança. Sabe aquela história da criança? Isso a gente também fala no curso, tá? Porque é muito engraçado. Eu mostro para vocês no curso por que a criança vai escolher macarrão, por que a criança vai detestar verdura, por que a criança não come isso, tá? Mas essa diferença que faz na hora de eu estar explicando para a pessoa como que ela deve começar, tá? Aí o pai resolve dizer assim, não, hoje meu filho, olha, se eu disser um não vai traumatizar. Então eu tenho que deixar ele ter a opinião dele. A criança ainda não tem discernimento. Então, pô, você bota um pratinho para um bebê, ele já está começando a expressar, gente, as vontades dele. A criança está querendo aprender limite. O que o bebê passou 6 meses da vida dele fazendo? Mamando. Então, por que agora ele precisa comer uma outra comida? Por que ele precisa comer arroz, feijão? Na cabeça dele vai falar, quero isso não, tô acostumado com o meu mamar, eu quero mamar. Aí a mãe faz o quê? Ai, meu filho não pode morrer de fome. Eu tô aqui, insisti por 5 minutos, ele não comeu, eu vou botar ele no peito. E aí bota a criança no peito. Por quê? Porque ela não tem noção ainda do que é o certo para ela fazer. Ela ainda tá um pouco desesperada, né? Por isso que aparece pra gente às vezes pedindo ajuda. Aí ela faz isso, o que vai acontecer? A criança fala assim, é só eu chorar um pouquinho que eu ganho meu mamar de volta. Ela vai começar a usar isso, gente. Eles são muito espertos. E a gente já tem que estar preparando os pais para isso, ó. Vai chegar uma hora que ele pode empurrar um pouquinho da comida, ele pode não querer. E aí a gente vai explicando como é que funciona isso. Então, essas coisas são legais. Por isso que é legal a gente fazer curso disso, pra gente pegar essas manhas, né? Do como é que eu falo com os pais, como é que eu falo com a criança. Não posso dizer que é culpa de um, culpa do outro, né? Isso também, ele não tá ali pra ouvir isso, né? Ele não te procurou pra você dizer assim, você que tá fazendo tudo errado, a culpa é sua. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então a gente fala assim, olha, existe um modo melhor. Olha aí outra dica, né? Posso falar assim, tudo bem, você está fazendo isso, mas eu vou te ensinar um jeito que fica melhor para você trabalhar com ele. Que vai te ajudar a você organizar essa comida da criança. E aí a pessoa ela não vai se sentir ofendida, né? Porque nem o pai nem a mamãe está querendo o mal do filho, né? Ele está fazendo aquilo que na cabeça dele ele acha que é certo. Então a gente vê ainda pessoas fazendo uma mamadeira para a criança, porque a criança não comeu a comida. Então vou fazer uma mamadeira. Então dá um iogurte. E aí começa essas coisas que eu falei dos alimentos saudáveis, entra tudo com criança ainda pequenininha. Iogurte, suco, né? Aí vem biscoitinho de maisena. Biscoitinho de maisena é a cara de criança, né? Gente, eu peguei uma vez uma prescrição de um pediatra que vinha para botar geleia de mocotó amassadinho com biscoito de maisena. Eu acho que isso é da época da minha mãe, essa coisa do biscoito de maisena com geleia de mocotó, né? Pô, é uma bomba de açúcar para criança, né? Não tem ali só tem o quê? Açúcar, farinha branca, corante, né, conservante, produto industrializado. E aí o pessoal dando isso, né? Beth está falando aqui que o sobrinho dela em casa come tudo e na casa dele não come nada. Na casa dela come tudo.
a criança ela é muito esperta. Eu falo isso com os pais. Quando traz para mim criança que fica na creche, em casa a criança não come nada. E na creche? Ah, na creche ele come tudo. Então a criança come. Só que ele sabe que na creche, se ele ficar fazendo manha, não vai rolar, né? E aí, quando a criança vai para casa, em casa ele consegue, né? Em casa é só ele chorar, ele gritar, ele bater a perninha, que as coisas acontecem do jeito que ele quer. A criança sabe com quem ela tá lidando, né? Mas a gente acostumou a isso. Então, né? É saber conversar com os pais para como eles precisam organizar esse dia a dia com a criança, tá? E falar, olha só, calma, dá um tempo, mas não é assim, não pode ceder assim de cara no primeiro momento. A criança precisa aprender isso, né? Tem que ter sim, tem que ter regra, é isso mesmo, né? E aí a gente precisa organizar e se precisa conversar com os pais. Então tem que ter a delicadeza de falar com o pai ou com a mãe, que é assim, olha, dá para fazer desse jeito, vamos fazer assim, isso fica melhor. Eu lembro que no Combran, foi quando, gente? De 2000, foi Combran acho que de 2014, não, foi de 2016. Aí chamaram aquela nutricionista Gabriela Capim para ela falar, né? E ela tinha na época, nem sei se ainda tem, né, aquele programa Meu Filho Come Mal. E foi muito engraçado, porque ela começou falando assim, eu não tenho pena da criança, né? Ela falou, digo não e pronto. Ela falou assim, não vai morrer se ficar um dia sem comer. E o que eu falo sempre é que assim, não é meu filho, então eu não vou ter a menor pena. Aí teve um monte de gente que ficou assim, meu Deus, que horror, que horrível. Mas vamos parar para pensar, ela não tá errada não. Quando a gente cede falando assim, ai, tadinho da criança, eu tô fazendo algo que não é bom pra criança, né? Então, se a gente sabe que aquilo ali não é legal pra criança, não tem que liberar por pena. Porque pena de quê? Que pena, eu vou dar algo ruim pra criança? Então, a criança não tem que estar acostumada a comer isso. E aí, os profissionais de saúde têm que parar com essa história de dar coisas que não são legais pra criança, né? Então, não tem que dar biscoito de maisena, não tem que dar geleia de mocotó, não tem que dar... danoninho, não tem que dar nada dessas coisas. A criança não tem que estar tomando iogurte com 6 meses. Vai chegar um momento que ela vai poder fazer uso de alguns desses alimentos. Tem outros aqui que se a gente pudesse, né, não faria uso nunca. Mas isso é importante. É importante que, assim, eu tenho que começar uma alimentação adequada e mostrar isso pro pai, mostrar que isso faz diferença. E aí a gente vai conversando, vai mostrando para eles, olha, dá para fazer desse jeito. E aí vocês têm que dar as opções, porque se eu chego para uma mãe e diz assim, olha, iogurte ele não vai poder tomar ainda. Aí o que eu posso dar? Né? A mãe fica pensando nessas coisas de doce. E aí, o seu bebê ainda não conhece, o paladar dele de doce é do leite materno. Ele não sabe o que é açúcar, ele não sabe o que é refrigerante. Então, assim, não vai começar ensinando a criança a usar esses tipos de produtos, né? Que já são produtos que tem que ficar lá na frente, tá? Tem mostrado os trabalhos que as crianças têm consumido cada vez esses produtos mais cedo. Então, a gente precisa estar dando muita atenção a isso, né? Não tá consumindo esses produtos também na frente da criança. Então, tem que falar para os pais. Eu tive um casal que veio uma vez para uma consulta e o casal saiu desolado. Por quê? Porque eles faziam tudo muito bonitinho, né? A criança almoçava, lanchava, tinha ali o biscoitinho, né? O biscoitinho bendito, biscoitinho de maisena, tinha umas outras coisinhas ali, mas o que acontecia? A criança jantava 6 horas, só que ela só dormia 11. E aí eles tinham costume, gente, de ficar comendo, sabe, esses biscoitos de salgadinho, né, esses amarelinhos. E aí os pais comiam esse biscoito à noite, vendo televisão. E aí a criança comia junto. Aí ela queria que eu desse um jeito da criança não comer. Falei, mas é muito fácil, é só não ter em casa. Se você não comer esse biscoito, ele vai
perceber que não tem mais isso e a vontade dele vai para outra coisa, um outro alimento que vocês estejam comendo. Ele também está comendo porque ele está vendo vocês comerem. A criança tinha 1 ano e um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Mas a gente não vai mais poder comer isso. Quer dizer assim, como se aquilo fosse uma comida ótima para todo mundo, né? Só ele que não pode. A gente pode sentar e sair comendo essa batatinha frita do saquinho, né? O biscoito amarelinho, não tem problema nenhum. Essa quantidade de sal que tem ali, né? E aí, eu fui explicar, eu falei, nossa, olha só, seu bebê tem 1 ano. Isso não é um alimento que vocês deveriam nem ter em casa para vocês. Imagina para ele. Eles saíram arrasados da consulta. Por quê? Porque na cabeça deles eu ia ensinar alguma fórmula mágica, né? Que eles iam poder continuar comendo todas as besteiras na frente da criança e a criança não ia comer mais. Você está falando aqui que é impressionante a ansiedade das mães em oferecer outros alimentos que não sejam legumes, frutas nesta primeira fase. Então, difícil fazer entender isso. Não é, gente? Que difícil. Eles ficam para mim, vem assim, quando que ele vai poder tomar água de coco? Quando que ele vai poder tomar iogurte? Quando que pode comer danoninho? Ninguém te pergunta da comida. Ela quer comprar o produto pronto que vende no mercado. Vai poder usar os pozinhos, né? E assim vai. Mas assim, até a gente tem essas dúvidas, né? Seu bebê tem 1 ano e precisa dos pais vivos. Eu não cheguei a esse ponto de falar com ela, né? Mas assim, eu falei assim, gente, isso não é comida nem pra vocês. Aí eu expliquei pra ela, falei, mostrei a quantidade de sal que tinha ali. Você mostra a embalagem, a pessoa vai vendo. Mas assim, tem gente que foi pra isso, pra procurar a fórmula mágica, né? Tem gente que acha que um nutricionista vai ensinar um truque, né? Que aí ele vai conseguir. Não é truque, é a comida saudável. Meu filho adora biscoito recheado, ele não fica sem. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 1 ano e meio. 1 ano e meio e ele ama biscoito recheado. Onde ele conheceu biscoito recheado? Então, quando a gente pega a criança muito lá na frente, a quantidade de erro é muito grande. Melhor coisa que tem é começar a introdução alimentar da criança. E aí, a gente tem que conversar com essa mãe, a gente tem que mostrar para essa mãe que a gente está ali para ajudar ela, que a gente é aquela amiga que sabe tudo, aquela amiga que ela pode vir e fazer confidência, que a gente não vai julgar e que a gente vai ajudar, tá? E aí a gente começa a conversar. E aí, conversando com isso, ela se sentindo confiante, você começa a dar materialzinho para ela, tá? Aí faz essa folhinha, né? Com essa lista qualitativa. Coloca uma lista de passo a passo como é que ela vai fazer. Então, essa coisa, de manhã, leite materno, livre demanda, no horário do almoço, a comida lá. Bota a quantidade, gente. Quanto que vocês têm o costume de botar para a criança? Eu quero que a criança coma 1 colherzinha de cada grupo, então bota lá 1 colherzinha de cada. Então, a gente vai arrumando isso, né, bem organizado para essa mulher ter um passo a passo, como que ela vai fazer. Aí, outra coisa que a gente tem que falar com o paciente, estimula as outras pessoas que ajudam a fazerem isso também. Eu falo pro meu paciente assim, você quer mais uma cópia? Eu tiro para você. Aí fica, não precisa. Eu falo, que é importante, você tem como tirar uma cópia? Você vai tirar a xerox? Senão eu te dou 2, eu te dou 3. Dá uma pra avó, deixa uma na geladeira, leva uma pra creche e vai fazendo isso. Deixa eu ver aqui, estão falando aqui comigo. Deixa eu ver. Existem muitos pais sem noção. Já atendi criança com colesterol alto, comia batata frita e tomava refrigerante todos os dias, sem os pais saberem. Mas os pais nunca perceberam que foram acabando. É o que mais tem aparecido hoje no consultório. Quando eu comecei, tinha muita criança diabética. Hoje está vindo muita criança hipertensa e com colesterol alto. Isso está sendo super comum, né? Deixa eu ver aqui, tem mais gente falando. Não tem segredo, basta oferecer comida de verdade para toda a família, não somente para a criança. É isso. Os pais têm que começar a comer a comida. E aí a criança vai seguindo pelo exemplo. Leandro está falando aqui, o irmão de 14 anos que cuidava da criança e dava essas coisas. Mas os pais viam as batatas e o refri sumindo e continuavam comprando. Pois é isso que eu falo. Como é que eu faço para a criança não comer mais batata frita? Não tem batata frita em casa. É simples. A criança vai perguntar, não tem, que chato, vai chorar, vai espernear. Tá, mas não tem como você fazer.
E aí, no outro dia, ela reclama mais um pouquinho, no terceiro dia ela já tá procurando outra coisa e a batata frita já ficou para depois. Então, a gente tem que mostrar isso para eles. Ó, não posso dar... eu não posso liberar para você, tipo, um dia... já me perguntaram qual era o dia do lixo pro bebê. Tá? E qual é o dia do lixo? Que ele tá liberado para comer o que ele quiser. Falei, o bebê tá liberado para comer comida. Ele pode comer arroz, pode comer feijão, pode comer cenoura, abóbora, pode comer batata, fruta, ó, qualquer uma. Banana, laranja, abacaxi, morango, kiwi. Mas aí a pessoa me pergunta assim, mas não tem um dia que eu posso ir com ele pro shopping? Tá, aí veio assim, ele não pode comer uma batatinha só quando eu comprar um lanche? Falei, hoje você tá dando uma batatinha. Daqui a 2 meses ele tá comendo metade do pacotinho da batatinha. Quando ele fizer 1 ano, ele come um pacotinho daquela batatinha inteira. Né? Pra ele aquilo vai ser normal. E o pai tá comendo e a mãe tá comendo, por que ele não pode comer? Criança adora imitar o que os pais estão fazendo. E assim, eu vou dizer que o gosto é ruim, que é péssimo. A gente sabe que a criança vai gostar do sabor, né? Tem gordura dá sabor. Então, tem que ter... isso é uma conversa que a gente tem que ter e esclarecer logo no início. Mas assim, gente, com delicadeza. Conquiste esse paciente. Traz esse paciente, que é a mãe, pro teu lado. Fala pra ela, vou te dar uma ajuda, vou te ensinar algumas coisas. E aí a gente vai colocando outras coisas aqui. Deixa eu ver o que mais... Né? Beth está falando, quem é o provedor? Né? Quem que comprou? Não é o bebê. Não é o bebê de 1 ano, não é o bebê de 2 anos que compra essas coisas, né? Criança não tem dinheiro, criança não vai ao mercado. Quem compra são os pais, eles que dão as coisas. Beth, dia do lixo, né? Dia do lixo pro bebê. Né? Detesto esse termo, dia do lixo. Eu também. Até porque eu acho que a gente trabalha com comida, né? Aquilo que não é legal, a gente vai falar, é um produto, é ultraprocessado, mas eu não vou falar que é lixo, a pessoa não come lixo, né? A gente tem que ter cuidado com as palavras, gente, que a gente usa. Agora, para um bebê, não tem dia de estar liberado comer besteira, né? Não pode. Leandro tá falando aqui, quando ele foi conversando com a criança e descobrindo por que ela tinha colesterol alto, a mãe foi sumindo na cadeira, cheia de vergonha. Vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo. Isso atendendo criança em hospital, criança que passou por CTI e aí ela faz o atendimento no ambulatório depois, né? Quando a criança vai para casa ainda para continuar o acompanhamento. E aí essa criança já estava com uns 3 anos e pouco. Aí a mãe conversando comigo, eu sempre falo que é o Zinho, tá? A mãe que tenta diminuir o que está acontecendo, tudo termininho. Então a criança come um pãozinho, ela toma um leitinho, ela come um biscoitinho, porque a mãe quer botar na cabeça dela que o que a criança está fazendo não está errado. E a criança já estava em grau de obesidade. E aí teve uma hora que a criança abriu a bolsa, pegou um pacote de biscoito recheado, quer dizer, o pacote já dentro da bolsa, que a mãe levou, quer dizer, esse seria o lanche da criança quando ela sentisse fome. E aí a mãe tá conversando comigo, a criança abriu a bolsa, pegou, começou a abrir, e eu tô só olhando. Quando a menina pegou um biscoito e começou a comer, eu perguntei assim, ela fica com um pacote inteiro de biscoito? Aí a mãe, não, imagina, e pegou da criança, brigou com a criança, guardou dentro da bolsa, quer dizer... Né? Não era para estar esse biscoito. Perguntaram aqui qual biscoito. Qual biscoito, gente? Aquele biscoito que tem a carinha sorrindo de chocolate. Né? Aquele biscoito que acaba sendo o preferido das crianças, né? É o sapeca. Aí esse bendito desse biscoito recheado de chocolate dentro da bolsa, gente, dentro da bolsa da mãe. E a mãe na consulta ali. E uma criança que tinha passado há um tempinho atrás internada. Aí eu falei pra ela, olha só, ela não tem ideia ainda pra ela decidir nem a quantidade. Além desse biscoito não ser legal, se ela pega o pacote, ela vai comer o pacote inteiro. Né? É esse aí, Larissa, é esse mesmo. Aí a pessoa vai comer o pacote, a criança vai comer o pacote inteiro. Gente, isso era da época que o pacote acho que era umas 200 gramas, que agora tá diminuindo de tamanho, né? O preço, para não aumentar, eles estão diminuindo a porção. Pelo menos o pessoal tá comprando, tá comendo menos, né? Tem a vantagem, né? Por mim, a porção podia ser bem menor ainda, né? Diminui mais.
Aí a criança aí ela começou a falar, só que a narração dela era assim, que a filha dela era super independente, que a filha dela já ia na cozinha, a filha dela pegava o pão, pegava o requeijão, quer dizer, a criança estava largada. A criança pegava o que ela quisesse comer, a hora que ela quisesse, do jeito que ela quisesse. Criança não tem esse discernimento. Então, isso também é legal. E às vezes os pais acham que não tem problema nenhum. E larga pacote de biscoito. E assim, não achem que essas coisas vão acontecer quando a criança estiver maior, não, tá? Normalmente, com 1 ano de idade, os alimentos já estão bem ruins, tá? As pesquisas têm mostrado que criança está tomando refrigerante antes de 1 ano, está comendo um biscoito recheado antes de 1 ano, está usando guaraná natural, mate, essas coisas, tudo com antes de 1 ano, tá? Então, esse tipo de alimentação vem já de um erro que a pessoa vai acostumando. E os pais têm um medo muito grande de deixar a criança sem comer. Então, acha assim, é melhor comer um biscoito do que ficar com fome. Não, não é. Não é melhor a criança comer um biscoito, principalmente um biscoito recheado. Melhor ela comer comida. Então, a gente vai discutir no curso de que formas a gente pode trabalhar isso também, né? As técnicas que dá pra gente fazer isso. Mas o que eu posso adiantar pra vocês a gente precisa deixar os limites claros com os pais. E aí, por isso que eu falo, tem que ter um material. Né? Tem que ter um material para você poder enviar isso para os pais. Para eles olharem isso em casa. E eu falo, bota na geladeira para você passar todo dia olhando para aquilo ali. Né? E aí, uma coisa que os pais acham muito bonitinho, tá? Que quem trabalha com criança precisa ter um material com carinha toda voltada para criança, gente. As folhas têm que ser coloridas, tem que ter desenho de bonequinha, tem que ter desenho de bebê, tá? Quando eu faço dieta para menino, os bonequinhos são todos de menino. Quando é de menina, é todo de menina. Eu sempre tento buscar a bonequinha principal ter uma aparência mais... Então, se a menina tiver cabelo cacheadinho, eu pego a bonequinha do cabelo cacheadinho. Se tiver do cabelo lourinho, eu pego a do lourinho. Se for o cabelo preto, eu pego a de cabelo preto. Então, eu tenho várias bonequinhas para usar. Quando é bebezinho, bem pequenininho, é bebê. Boto menino e menina junto, né? Essas coisinhas assim, faça as coisinhas mais coloridas, mais desenhadas. A primeira coisa quando olha um papel fala assim, ai que lindo. Então isso chama atenção, mostra que você está tendo um cuidado, que você por incrível que pareça, as pessoas acham assim, tá vendo como é que é especializado mesmo em criança? Porque ela tá olhando aquele papel todo desenhadinho, diferente de quando você faz um papel único, padrão para todo mundo. Então, de criança, separa. Tendo adulto e criança, de criança faz ele com desenho, faz ele com coisinhas bonitinhas, faz colorido, bota tudo coloridinho, então os grupos são coloridos de comida, né? E isso também é bom, gente, para pessoa que tem dificuldade de leitura. Se vocês separam por cor cada grupo, a pessoa entende o que tem que estar ali, né? Então, assim, dá para botar o grupinho do feijão, o grupinho do arroz, o grupinho da verdura, do legume, e aí vocês vão dando cores diferentes. Dá para fazer com desenho, né? Eu coloco as frutas com desenho do lado das frutas. Eu dou uma listinha só de fruta, né? Ó, essa aqui são as frutas. Aí nossa, ele pode comer abacaxi? Eu falo, pode. Ai, caramba, ele pode chupar laranja? Pode chupar laranja. Essa laranja aqui é a lima? Eu não, é qualquer laranja, né? E aí a gente vai fazendo isso, né? Leandro tá falando aqui, muitos pais não tiveram educação alimentar quando pequenos, e é uma alimentação passada de geração em geração. Sim, eles não sabem o que é para fazer. Aí, às vezes, vem de um pediatra que ainda bota isso, geleia de mocotó com biscoito de maisena, aí o negócio complica, né? Por que ele vai achar que tá errado? Aquelas farinhas que é para misturar, né? Aquelas farinhas amarelinhas que todo mundo acha que é de fazer mingauzinho de criança, né? Para que vai botar isso? Então, é complicado isso. E aí você tem que fazer essa pessoa perder esse costume e entender que precisa fazer diferente. Por isso que eu falo, se tiver contato com essa mulher ainda no final da gestação, ela vai conversando com você durante esses 6 meses da criança. Quando dá uns 5 meses, a pessoa está falando assim, olha, eu quero entrar em contato com você, como é que é, qual é o valor da consulta, como é que faz essa consulta, por quê? Porque eu estou vendo muita coisa legal que você fala aqui, e aí eu gostaria de ver como é que eu vou fazer isso pro meu bebê, que mês que vem ele já vai começar a comer. Mas isso é um processo, a pessoa já está acostumada com você. Então usem rede social para vocês irem dando essas informações, tá?
Usem esses momentos para vocês conquistarem essas pessoas que ainda não estão no período da introdução da alimentação. Para quando chegar esse período, essa pessoa falar assim, cara, eu tenho um nutricionista lá no Instagram, no Facebook que eu sigo, que é muito legal e que fala muita coisa interessante. E aí a pessoa já está com você na cabeça. O restante vai complementar aquilo que você já está falando. Então você vai lá e montar, vou montar aqui, ó. Aí você monta o desenho de um pratinho, existem várias estratégias, tá? Que você pode montar. Você pode fazer essa listinha colorida, você pode fazer passo a passo. E aí receitas, gente, receitas também. Receitas para o bebê. Então, façam um e-book, façam essas coisinhas e cada hora vocês vão dando uma coisinha para o paciente. Então, vocês mostram que assim, vocês não é uma pessoa assim, eu não sou um nutricionista que vai escrever um monte de coisa no papel, vai entregar para a pessoa e vai falar, tchau, mês que vem você volta. Né? Você é um nutricionista atencioso. Você é um nutricionista que sabe que a pessoa precisa de uma orientação. Então, você vai montar ali como que ela vai fazer. É a pessoa que tem dúvidas qual comida que ela pode dar. Então, você vai montar uma listinha, né, de alimentos qualitativos. É a pessoa que vai esclarecer dúvidas. Então, você pode trabalhar com um panfletinho de mitos e verdades, alguma informação assim. É a pessoa que vai te dar ideias de comidas que são tranquilas para preparar para o bebê. Né? E aí, isso vai virando um passo a passo. Então, quando você conquista isso, a pessoa se sente segura com você. Normalmente, eu atendo muita gestante. Então, quem fica comigo até o final da gestação, acaba trazendo a criança para eu fazer a introdução da alimentação. Aí eu fiz a introdução naquele período. Se a mãe muda a criança de creche, se vai para outra coisa, ela volta e vem falar comigo. Olha, quero te trazer aqui o cardápio da creche, ver o que você acha, se isso tá legal. Eu fiquei desconfiada disso, ó. Estão dando isso. Então, a mãe já tá com você há tanto tempo que ela já tá aprendendo várias coisas, ela já sabe o que é legal, o que não é. Então, ela vai conversando com você sobre isso. E aí, é um paciente que vai ficar com vocês durante um tempão, tá? E aí, outra coisa que a gente trabalha legal também no curso é fazer plano de acompanhamento, gente. Plano da introdução da alimentação. Não sejam hoje nutricionistas de uma consulta só, tá? Por que você vai chegar e vai oferecer só uma consulta? Que tal você oferecer um plano de introdução da alimentação complementar? E aí você colocar já mais consultas e falar para essa mulher, olha, nessa primeira consulta eu trabalho isso, na segunda eu trabalho isso, na terça. Então é um conjunto. Nesse período, você vindo. E aí vocês trabalhem isso de uma forma que vocês já consigam amarrar essas consultas. Entendeu? Não acaba não sendo aquela pessoa assim, eu vou fazer uma consulta só. Se você quiser, você pode voltar mês que vem. Não, se você quiser, não. Olha, dá para fazer uma coisa bem legal com o seu bebê, dele acostumar, porque é um período de transição. A primeira comida do neném é tudo amassadinho, né? E aí, isso também é outra história, né, gente? Bendita comida toda batida. Vocês já ouviram falar numa panelinha que faz tudo? Eu vou descobrindo essas coisas pelos pacientes, né? A bendita panelinha, ela cozinha tudo no vapor. Aí ele tem um botão chamado mixer. Quando ele aperta, ela bate tudo junto para fazer aquela papinha, igual um creme, com tudo junto. E aí ela faz 20 vidros de papinha. A pessoa, num único botãozinho que ela aperta, ela tem comida para a semana inteira da criança para ela congelar. Aí eles chegam para mim falando assim, eu já comprei essa panela. Aí eu falo, puxa, que pena. Como assim? Né? E aí vem aquela coisa, eu explico, não é para bater. Aí eles descobrem que se não bater, perdeu a graça. Porque aí o negócio não fica fácil, né? Aí eu falo, mas não é para ficar fácil, é para ficar saudável. Infelizmente, a gente vai ter que parar agora porque falta 1 minuto para o Instagram, né, encerrar essa transmissão. Né? Mas semana que vem, terça-feira, a gente está aqui de novo e aí eu vou falar com vocês mais de como que a gente faz esse trabalho de divulgação no Instagram, tá bom? Sábado.
tá? E não esqueçam, sábado agora, curso de amamentação e introdução da alimentação complementar. Tem dúvida? Quer atender esse público? Tá precisando de ajuda? Vem ficar aqui com a gente no sábado que vocês vão aprender muita coisa, tá? Material que vocês vão usar, assim, imediatamente para trabalhar com os pais e com essas crianças, tá bom? Grande beijo, muito, muito, muito obrigada por vocês que ficaram aqui comigo, né? E continuem acompanhando a gente, porque na NutriLearning vai ser assim, a gente toda terça-feira vai estar por aqui, tá bom? Beijo, beijo, pessoal, tchau e até semana que vem.